Olá, Brasil, chegando nessa tarde feliz aqui, Dia das Crianças, a paz do Senhor para todos vocês. É dia maravilhoso, né? Vamos para a palavra. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Observe, meu querido, minha querida, que Jesus, certa vez, ele estava ensinando, e as crianças, né? As crianças, elas se davam muito bem com Jesus, e veio uma multidão de crianças. Os discípulos foram e quiseram impedir, né, aquelas crianças de chegar até Jesus. Jesus foi e disse: Não, olha, é o seguinte, pessoal, não impeça não, deixa as crianças virem. Porque aí ele colocou uma criança no meio e disse assim: se vocês não se tornarem como essa criança, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Ele usou uma criança para dar um exemplo, né? Observe só, pessoal. A infância é a fase mais importante da vida do ser humano. É muito importante a criança. O futuro de uma nação não está no adulto, está na criança. Por isso a criança ela tem sido, não é, alvo dos políticos, né? Ou seja, porque eles querem trabalhar na cabeça da criança essa questão da diversidade. Aquela ministra Damares, ela falou essa semana que existe no Brasil até estupro de crianças, recém-nascidas, não é? Ela falou que também tem crianças que são sequestradas, eles arrancam os dentes e levam essas crianças para serem instrumento sexual, não é? É coisa triste que está acontecendo aqui nesse país, não é? O inimigo, ele tem muita sede nas crianças, porque a criança tem uma vida toda pela frente, né? Já o adulto já está na vida adulta, mas agora ele se virou contra as crianças. Ele quer destruir as crianças, não é? Eu me lembro da minha infância, né? Eu era muito traquino, era muito impulsivo, era muito assim, tipo, era bulia, desmanchava as coisas e fazia de novo. Me lembro que eu fiz uma bicicleta de madeira, com a roda de madeira, ninguém nunca viu isso, né? Mas eu fiz uma bicicleta. Quando eu cheguei lá embaixo, me espatifei todo, caí da bicicleta, foi a maior. Aí fiz de novo outra bicicleta. Aí fiz um patinete de madeira. Eu mesmo fazia meus brinquedos, pessoal. Fazia meus brinquedos. Meu pai não tinha condição de comprar. Mas minha infância não foi boa por um lado, mas não foi, por outro lado foi um pouco ruim. Fui muito espancado, apanhei demais, feito bicho, foi. Meu pai ignorante do interior, né? E eu apanhava demais, apanhava com corda, apanhava sem motivo. Ele se levantava de manhã, minha mãe dizia: ó, teu pai não tá bem não. E do nada assim, ele já pegava uma corda, não sabia o motivo, não sabia. Enfim, ele batia demais, batia com corda, batia com era cinto de couro, aquele cinto de couro bem grosso, afivelado, cipó de goiaba, ok? Era terrível, de forma tal que ainda na adolescência eu disse para mim mesmo: quando eu tiver filho não vou bater nunca nos meus filhos, não foi? E o que acontece foi que quando eu me casei, eu tenho duas filhas, uma de 35 e uma de 24, 25. E nunca bati nas minhas filhas, foi porque eu tinha pavor dessa questão que eu passei de violência, apanhava demais da conta, além da conta, não é? E o pior que era a pisa injusta, porque quando a criança ela é castigada de forma que hoje eu também não aprovo essas correções violentas, né? Pegar a criança, deixar ela toda roxa, ainda dar banho de sal, na época era assim. Eu sou totalmente contra isso. Mas eu dou graças a Deus, né? Porque estou aqui contando história. Você vê, a criança, ela é o futuro. Vamos orar pelas crianças, né? As crianças precisam estar dessa cobertura dos pais, dos líderes espirituais, dos sacerdotes que Deus tem levantado para orar e interceder pelas crianças, porque as crianças elas têm um coração puro,
né? A inocência. Elas arengam uma com a outra e eu fico só observando. De repente elas estão ali tudo conversando, dialogando, colocando a mão no ombro do outro, né? Brincando ali de esconde-esconde, correndo um atrás do outro. É uma fase interessante, muito bonita, maravilhosa. Por isso nós vamos orar pelas famílias, pelas crianças, né? O inimigo, ele é astuto. Disse Jesus: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero nessa tarde, quero clamar ao Senhor, quero pedir ao Senhor, cobre as crianças dessa nação. Meu Deus, livra as crianças do espírito da maldade. Meu Deus, quantas pessoas estão se utilizando de crianças, meu Deus, para coisas indevidas, para explorar, Senhor, sexualmente. Ó Deus, contempla as mães que teve seus filhos sequestrados e hoje estão com aquele vazio, aquele desespero na alma. Meu Deus, visita essas mães, consola pelo Espírito Santo. Que um dia esse filho volte, se encontre com essa mãe que já perdeu até o sentido da vida, Senhor, por causa dessa tragédia. Visita, Senhor, essa outra mãe que está oprimida, sabe que sua filha está sendo explorada pelo seu padrasto, mas ela não tem coragem de denunciar. Em nome de Jesus, Pai, que ela crie coragem para denunciar, Senhor, o abuso a essa criança, esse abuso infantil. Meu Deus, ó, o inimigo, Senhor, está direcionado nesse país para destruir as crianças com essa questão da diversidade. Mas Tu és o Deus que há de proteger e de livrar essas crianças do mal. Tu há, Senhor, de proteger essas crianças, de levantar autoridades que tenha amor, que tenha discernimento, que tenha, Senhor, capacidade de livrar essas crianças de pedófilos, de estrupadores, de pessoas violentas. Quantas crianças, Senhor, não estão no cativeiro desse país, sem direito a estudar, sem direito a se alimentar direito. Meu Deus, visita cada uma, eu te peço no nome de Jesus. Deus vai levantar leis fortes nesse país para defender os pequeninos. Isso mesmo. Eu creio nisso, pessoal, eu creio nisso. Vou deixar aqui o meu livro Superação. Você que ainda não leu esse livro, é muito importante você ler esse livro, ok? Você que está aqui pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo ao meu canal. Vou ficando por aqui. Feliz Dia das Crianças para todos vocês. Beijo no coração e a gente se vê.